Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele das meninas de Biga. O caso que eu vou contar hoje ocorreu na Austrália em 1997. Nicole tinha 16 anos na época dos fatos. Ela foi descrita pelos amigos como uma pessoa extrovertida e bastante sociável. E ela tinha um trabalho de meio período em um supermercado em Biga. Ela sonhava em ser designer de interiores e o pai da Nicole trabalhava como veterinário e a mãe como enfermeira. A Lauren estava com 14 anos e ela era a melhor amiga da Nicole e as duas já se conheciam há alguns anos. Ao contrário da amiga, a Lauren ela era mais tímida, um pouco mais reservada e ela gostava de passar o tempo livre em casa. Ela não era assim tão sociável quanto a amiga, então a amizade delas tinha um certo equilíbrio. As meninas moravam em Calgary, uma cidade que tinha cerca de 400 habitantes na época. E Calgary fica a cerca de 12 minutos de distância de carro de Biga, que era a cidade onde as meninas estudavam. E a cidade que elas moravam era uma região mais rural. Bom, em outubro de 1997 teve um feriado prolongado, e então as meninas resolveram acampar com alguns amigos. Isso não era nada fora do comum para elas, elas estavam super acostumadas a estar em contato com a natureza e elas já tinham acampado diversas vezes. O irmão da Lauren ele contou que a família morava numa casa em que não haviam vizinhos por perto, então eles cresceram basicamente só os dois irmãos para brincar, não tinham outras crianças para brincar, e eram os dois e os animais. E tanto a Nicole quanto a Lauren adoravam andar a cavalo. Bom, e apesar disso ser algo bastante comum que as meninas já tinham feito antes, mesmo assim os pais das duas levaram elas até o local onde elas iam acampar, para verificar se era um local seguro e para ajudar os jovens a organizarem ali as coisas no acampamento. E a casa dos pais da Nicole não ficava muito longe do acampamento. Então o combinado era que elas iam voltar ali para a casa da Nicole e iam passar algumas vezes na casa da Nicole quando elas fossem tomar banho ou para fazer uma refeição mais completa. E durante os 2 primeiros dias do acampamento, o pai da Nicole chegou aí até o local para verificar se eles estavam bem, se estavam precisando de alguma coisa. Durante a noite do dia 5 de outubro, que seria o 3º dia de acampamento, o grupo de amigos estava sentado em volta de uma fogueira quando a Nicole resolveu que ela ia até a casa do namorado dela. A Nicole e o namorado, eles tinham brigado e, na verdade, o namorado também tinha sido convidado, ele também ia participar do acampamento, porém ele não tinha comparecido. Então ela tinha a intenção de ir até a casa dele para fazer as pazes. E a Lauren, ela resolveu acompanhar a amiga. Bom, as duas meninas iriam caminhando, já que elas não tinham carro. Elas costumavam se locomover caminhando ou então a cavalo. E esse trajeto seria de mais de 1 hora de caminhada. Mas os amigos disseram que isso não era algo muito estranho para eles, já que eles estavam acostumados a caminhar bastante, como eu falei. Eles costumavam se locomover caminhando ou então a cavalo. O irmão mais velho da Lauren, que se chama Nathan, ele também estava participando do acampamento. Porém, no momento que elas saíram do acampamento para ir à casa do namorado da Nicole, ele não estava no local. Como eu mencionei antes, eles saíam algumas vezes para poder ir tomar banho ou para ir buscar alguma mais comida ou qualquer coisa assim. Então, nesse momento, ele não estava. Ele teria retornado para o acampamento por volta das 10 horas da noite. E no momento que ele chegou, as duas meninas elas já tinham saído. Então, quando ele chegou ao acampamento e percebeu que a irmã não estava e nem a Nicole, os amigos informaram que as duas tinham ido até a casa do namorado da Nicole. Então ele ainda aguardou um tempo para ver se elas retornavam e como elas não retornaram, eles acabaram indo dormir e alguns dos amigos acreditavam que talvez elas estivessem no caminho decidido dormir na casa da Nicole. Como eu falei, não ficava muito longe do acampamento. Já na manhã seguinte,
As meninas, elas não tinham voltado, então o Nathan, quando ele acordou, ele percebeu que a irmã ainda não tinha retornado e ele tenta telefonar para o celular das meninas, mas parecia que os celulares estavam ou desligados ou então em uma área onde não tinha cobertura. Ele então retorna para a casa da família e ele avisa os pais que a irmã estava desaparecida. E, como eu falei, eles imaginavam que talvez elas pudessem ter dormido na casa da Nicole. Então a família liga para a família da Nicole e é então que eles descobrem que não, elas não tinham dormido lá. Então as duas famílias se juntam e, junto com o grupo de amigos que estavam acampando, eles saem à procura das duas meninas. Eles imaginavam que talvez no trajeto elas pudessem ter se machucado, sofrido algum tipo de acidente. Então eles fazem ali os possíveis caminhos que elas podiam ter feito em direção à casa do namorado da Nicole. E eles fazem esse trajeto chamando pelo nome das meninas. Mas eles não conseguem encontrar nada. Então, ao meio-dia, eles alertam a polícia sobre o desaparecimento das duas jovens. Nesse mesmo dia, um trabalhador que estava retornando para casa, ele passa numa estrada que ficava próximo ao local do acampamento. Ele viu algo que chamou a atenção dele, que era uma televisão cor-de-rosa. Então ele para e pega essa televisão. Como eu falei, era uma região rural, então era uma estrada que não era muito movimentada. Então era bem estranho ter uma televisão ali à beira da estrada, principalmente uma televisão cor-de-rosa. Então ele pegou essa TV e ele levou até uma lixeira que ele encontrou ali no caminho. Porém, a televisão não cabia na lixeira, então ele deixou a TV ao lado dessa lixeira. Pouco mais tarde, um outro homem vê essa TV ao lado da lixeira. E esse homem, ele leva essa TV para casa. Ele faz alguns reparos ali na TV e pinta a TV de preto. Depois ele vende essa televisão para um hotel local. Bom, a pequena comunidade ela se une na busca pelas meninas. E um homem acaba encontrando algumas roupas não muito distante do local do acampamento. E a família da Lauren acaba identificando as roupas como sendo da menina. Ambas as meninas tinham uma conta bancária. E a polícia verifica essas contas e elas não tinham utilizado o dinheiro que elas tinham nas contas. Elas também não tinham levado nenhum pertence de casa e nem mesmo as coisas que estavam no acampamento. Então a polícia acreditava que isso era um indicativo de que elas não tinham fugido, que elas não tinham desaparecido por vontade própria. Ambas as famílias fazem um apelo para quem tivesse qualquer informação procurasse a polícia. E é então, ao ver a notícia do desaparecimento das meninas, que uma mulher procura a polícia. Ela conta que na noite do desaparecimento, ela estava numa estrada, nessa estrada que fica próximo ao acampamento, que ela estava retornando para casa à noite. Era por volta das 9h50 da noite, quando ela viu um carro parado na estrada. E a estrada era uma estrada estreita, então ela não tinha como passar com esse carro parado. E do lado de fora do carro estava um jovem e duas meninas. E ela descreveu as meninas e acabou as identificando como sendo a Nicole e a Lauren. Ela disse que havia um outro homem dentro do veículo que moveu o carro para que ela pudesse passar. Cerca de um mês após o desaparecimento, uma nova pista surge. Um informante diz à polícia que eles deviam verificar dois homens. Os homens se chamam Lindsay e Leslie. O Lindsay é da Nova Zelândia e na época dos fatos ele estava com 24 anos de idade. Ele também tinha uma série de acusações contra ele por roubo e agressão. Já o Leslie tinha mais de 146 acusações, sendo que a primeira delas aconteceu quando ele tinha apenas 12 anos. E em 1997, o Leslie estava aguardando julgamento por 6 acusações de abuso contra uma criança de 11 anos. E o Leslie, junto com o Lindsay, estavam sendo investigados por múltiplos abusos contra uma jovem de 21 anos de idade. Por coincidência, o Lindsay ele acaba sendo detido após a polícia perseguir um carro que havia sido roubado. E nenhum dos dois homens, eles moravam ali na região que as meninas desapareceram. Na época, eles estavam morando em uma outra cidade, também na Austrália. Bom, então os investigadores do caso, eles vão até essa cidade onde o Lindsay havia sido detido para poder interrogá-lo sobre o caso das meninas. E um dos investigadores, ele relê ali todo o caso, todo o arquivo que eles tinham sobre o caso, para poder fazer um bom interrogatório. E acabar chamando a atenção dele a informação de que um homem tinha encontrado uma TV cor-de-rosa ali na estrada,
próximo ao acampamento. E esse homem tinha achado isso estranho, e então, por conta ali da localização onde ele tinha encontrado a TV, ele acabou informando isso à polícia. Por essa razão, havia essa informação nos registros, mas a princípio não parecia ter nenhuma ligação com o caso. Mas o investigador ele percebe que o local onde a TV tinha sido encontrada era o mesmo ou bem próximo onde a testemunha tinha visto as duas meninas conversando com o homem onde aquele carro estava parado. Bom, ao final do interrogatório com Lindsay, o investigador lhe pergunta se ele tinha uma televisão cor-de-rosa. E o Lindsay, que tinha mantido uma postura bem arrogante durante todo o interrogatório, mudou a postura dele nesse momento. Talvez ele tenha ficado até confuso com essa pergunta, mas ele disse que sim, que ele tinha uma TV cor-de-rosa que costumava ficar no carro dele, porém ele não sabia onde tinha ido parar a TV. Bom, eles acabam descobrindo que, na verdade, essa TV pertencia ao informante e que o Leslie e o Lindsay tinham roubado essa TV do informante. Então a polícia passa a acreditar que os dois, o Leslie e o Lindsay, teriam parado o carro para dar carona para as duas meninas, para que elas pudessem entrar no carro. Então eles tinham que tirar a televisão, já que não tinha espaço para as duas. Então eles teriam colocado a televisão ali no acostamento da estrada. Eles interrogam Lindsay uma segunda vez e é então que ele confessa ter envolvimento no desaparecimento das meninas. Ele pede um mapa aos policiais e ele diz que ele vai mostrar onde as meninas estavam. Ele então conta que ele e o Leslie estavam usando uma substância ilícita naquela noite e eles estavam dirigindo de Biga para Tatra. Então eles estavam utilizando aquela estrada que passava ali próximo ao local do acampamento. E foi quando eles viram as duas meninas caminhando pela estrada. Segundo ele, os dois ofereceram uma carona para as meninas e elas teriam aceitado. Porém, a família e os amigos não acreditam que elas teriam aceitado carona de um estranho. De qualquer forma, esse é o depoimento do Lindsay. E naquele momento que a testemunha os viu na estrada, provavelmente ele estava tentando convencê-las a entrar no carro. E é possível que elas estivessem com medo de pedir ajuda, por isso elas não teriam ali falado nada para a pessoa, para a testemunha que as viu, ou mesmo ter dado qualquer indicativo que elas podiam estar em perigo. O Lindsay contou que eles dirigiram com as duas meninas pela estrada e que eles abusaram das meninas diversas vezes. E depois o Leslie teria parado próximo a um riacho e teria obrigado o Lindsay a tirar a vida das duas meninas utilizando uma faca. Segundo Lindsay, o Leslie teria ameaçado ele, dizendo que se ele não fizesse isso, o Leslie tiraria a vida dele. Então ele tirou a vida da Nicole e da Lauren. E ele informou a polícia sobre a localização dos corpos que foram encontrados próximo ao riacho. O Leslie e o Lindsay são acusados por terem tirado a vida das duas meninas. E em 1998, o Lindsay foi a julgamento. Ele se declarou culpado e ele foi sentenciado a 2 penas de prisão perpétua, com um mínimo de 35 anos. Já o Leslie, ele não confessou os crimes e ele colocou toda a culpa no Lindsay. Ele foi a julgamento em fevereiro de 1999 e o Lindsay testemunhou no julgamento contra o Leslie. E entre as principais evidências apresentadas estava o DNA do Leslie, que foi encontrado na roupa da Lauren. Uma jovem de 19 anos também testemunhou no julgamento e ela contou que foi abusada pelo Leslie repetidas vezes, dias antes do desaparecimento das duas vítimas. O Leslie foi considerado culpado e ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. O irmão da Lauren, o Nathan, que na época dos fatos tinha 17 anos de idade, ele contou o quanto ele e a irmã se pareciam, a ponto das pessoas perceberem que eles eram irmãos. E ele lembra o quanto a comunidade apoiou as duas famílias. Após um longo período lutando para poder superar essa tragédia, o Nathan ele acabou se casando e ele tem 2 filhos. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se não for inscrito e até o próximo vídeo.